Aleluias. Queridos, nessa noite de ceia, eu quero refletir com vocês sobre essa porção do Novo Testamento localizada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, para nós falarmos de um assunto muito pertinente para os dias de hoje. E você pode me perguntar, pastor, qual seria esse assunto? Eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. A verdade é que tem muitas pessoas que elas fazem confusão a respeito desse tema em questão. E eu quero aqui, querido, construir com você em cima desse texto sobre um dos eventos mais esperado por toda a humanidade. Isso não é um evento esperado somente pelos cristãos, mas também por aqueles que não creem e não professam a Cristo. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. E é muito triste porque eu, como um pregador, pastor e consumidor, por que não dizer, de pregações, e um espectador, posso dizer assim, de grandes homens, pregadores da palavra, se você for parar para ver, está muito escasso pregadores e pastores que falem sobre o arrebatamento, que falem sobre a segunda vinda de Cristo. Então é muito importante a gente saber alguns fatos e eventos que acontecerão, que vão sinalizar para a volta de Jesus e para o arrebatamento. A primeira coisa e mais importante que você precisa entender: quando Jesus voltar, Ele não vai arrebatar a sua igreja. O arrebatamento, diga comigo, o arrebatamento é uma coisa, e a segunda volta de Jesus é uma outra totalmente diferente. Nós precisamos entender que a primeira coisa, o arrebatamento da igreja, ela vai trazer muitos benefícios para aqueles que são salvos. Para aqueles que estão com a vida torta, para aqueles que estão com a vida errada, para aqueles que estão com a vida de qualquer jeito, o arrebatamento é desespero, o arrebatamento é medo, o arrebatamento é ranger de dentes, o arrebatamento da igreja vai ser a pior tragédia que pode acontecer para aqueles que estão com a sua vida em desacordo com a palavra de Deus. Agora, para aqueles que são salvos, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão pagando um preço para estarem na presença de Deus, existe alguns benefícios, e o primeiro dele é o mais importante. Eu queria pedir para os meninos da sonoplastia e do data show para ficar muito atento, porque hoje essa mensagem está um pouco recheada de versículos bíblicos. Por quê, pastor? Porque eu não posso vir aqui falar para você do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, sem servir você com referências bíblicas para que você entenda isso de uma maneira bíblica, consciente e racional. Amém? Então o versículo 17 é o primeiro que eu quero aqui construir com vocês, o primeiro benefício do arrebatamento da igreja, que foi o texto que a gente leu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Para você que está bem com Deus, para você que está buscando, para você que tem pagado um preço de estar firme na presença de Deus, para você que entrou hoje aqui com a sua fé em dúvida, com a sua salvação em dúvida: pastor, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Como é que é essa coisa da salvação? Tem gente que fala que quando Jesus voltar vai ser isso, o arrebatamento da igreja, a tribulação. Nós vamos falar sobre essas coisas, mas a primeira que eu quero te dizer, o primeiro benefício é que aqueles que estiverem salvos, eles estarão com Cristo para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz: depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Você tem que entender que esse encontro com Jesus nos ares é muito importante. E aí ele diz assim: e assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí, esse é o consolo. Talvez você entrou aqui essa noite falando assim: pastor, eu preciso de uma palavra para o meu coração porque o meu casamento não vai bem. Pastor, eu preciso de uma palavra para o meu coração porque minha vida financeira não vai bem. Pastor, eu preciso de uma palavra porque eu estou com o meu psicológico abalado, eu estou depressivo, eu estou entristecido e as coisas não estão indo bem. Eu estou precisando de uma palavra. A Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros com qual palavra? De que nós estaremos com o Senhor para sempre.
consolo para a sua vida, porque se você ganhar dinheiro amanhã, você pode perder ele amanhã ou gastar amanhã. Se você estiver bem com a sua esposa hoje, pode ser que amanhã, daqui a uma semana, você volte a ter problema com ela, porque isso é vida, isso é viver, são os altos e baixos da vida de qualquer ser humano. Mas Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, quando tudo estiver difícil, o seu único e mais forte argumento vai ser assim: fica tranquilo, porque um dia tudo isso vai passar e nós estaremos com ele para sempre. Só que esse é um benefício daqueles que estão salvos, esse não é um benefício daqueles que estão com a vida mais ou menos. Aquele crente Raimundo, com um pé na igreja e o outro, vocês conhecem alguém assim? Diga misericórdia. O primeiro benefício do arrebatamento, diga comigo: eu estarei com Jesus para sempre. O segundo benefício é que nós reinaremos com Cristo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Sim, porque ele comprou para si um povo e constituiu reis e sacerdotes. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, o seguinte: olha só o que diz o texto: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido: o Senhor, ele te criou para ser um rei, ele te criou para ser uma rainha. Pastor, e o que eu estou vivendo na terra? Eu quero que você entenda que é um treinamento. Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga assim: é um treinamento. Tudo que nós estamos vivendo nessa terra é um treinamento, porque com ele nós reinaremos. Então o primeiro benefício é que nós estaremos com Cristo para sempre, isso será maravilhoso. A segunda coisa é que nós estaremos com ele, mas a igreja reinará junto com Cristo, e isso é maravilhoso. E o terceiro benefício, dentre vários que existem, mas que eu quero trazer para você aqui nessa compreensão, é que nós teremos os nossos corpos transformados. Um pouquinho de microfonia aqui, pode baixar um pouquinho, filho? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, joia. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta para você ir aí anotando e fazendo anotações, é bênção. Diz assim: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tira um pouquinho do agudo para mim, filho, que está chiando aqui o agudo, tá? Todos nós teremos os nossos corpos transformados. Tem pessoas aqui que usam óculos aqui nessa noite? Quem é as pessoas que usam óculos? Levanta a mão. Tem alguém que usa aparelho auditivo? Tem alguém que tem algum tipo de problema, de enfermidade? Tem alguém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o arrebatamento acontecer, a primeira coisa que vai acontecer é na nossa carne, é no nosso corpo. Nós teremos os nossos corpos transformados. E isso faz muito sentido quando a gente mergulhar um pouco mais a fundo no texto, porque nós entenderemos que não tem como algo corruptível viver na eternidade com incorruptível. Nós seremos transformados e será, querido, algo glorioso. Mas eu quero aqui, querido, dentro desses benefícios que eu falei para você, te explicar um pouquinho agora sobre a diferença da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja, porque tem muitas pessoas que confundem a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento, e tem uma diferença muito grande entre esses eventos, e a gente vai entender como base o seguinte: o versículo 17 do texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses 4:17 diz que quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele não tocará no chão, porque nós teremos um encontro com ele, diga comigo, nos ares. Então, sendo assim, o arrebatamento ele não é caracterizado pela segunda vinda de Cristo, pelo fato de ele não pisar corporeamente com os pés na terra, pois ele estará no céu e não na terra. Diga aleluia por isso.
E com isso eu quero dizer que no arrebatamento ele não virá. Sendo assim, o arrebatamento ele não vai acontecer na segunda vinda de Cristo. O arrebatamento ele acontece primeiro, ele retira aqueles que são salvos. Após isso vai entrar o período da tribulação, da grande tribulação que vai atribular toda a terra. E após o arrebatamento, a tribulação, Jesus ele vem para reinar durante 1000 anos. Se a gente entender e tomar como base o fato de que ele não vai tocar o chão, então a gente não pode dizer que a segunda vinda é o arrebatamento, porque ele vai tomar a sua igreja nos ares. A segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer, como eu disse, depois da grande tribulação. Quem já ouviu falar sobre isso? A grande tribulação vai ser algo, irmão, que aqueles que estiverem aqui, se não fosse, como a Bíblia diz, por causa dos eleitos, o Senhor, essas pessoas não aguentariam, elas morreriam. E o arrebatamento acontecerá antes dessa grande tribulação. Me pergunte, por quê, pastor? Nós vamos ver mais para frente que Deus ele não te destinou para a ira, Ele te destinou para a glória eterna. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Teve alguém aqui já um dia na sua vida que alguém olhou para a tua cara e falou assim: mas é um trouxa, é um crente bobão, mas é muito tolinho, está lá dando dinheiro para o pastor, mas é um bobo, está na segunda, vai na oração na semana, vai no culto na semana. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Essas pessoas que zombam da sua fé, se elas não tiverem um encontro com o Senhor, serão as pessoas que ficarão para passar pela grande tribulação. Então, querido, eu quero que você entenda a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Mas por via das dúvidas, querido, a gente vai ter alguns exemplos práticos aqui. A primeira coisa, se você quiser pegar uma caneta aí, irmão, para tomar nota, vai ser muito bom. Primeira coisa, pastor, qual que é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Primeiro, no arrebatamento, os salvos em Jesus encontrarão Jesus nos ares. Versículo 17 que a gente leu. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Então, no arrebatamento, aqueles que estiverem salvos vão se encontrar com Jesus nos ares, lá no céu. Aleluia! E na segunda vinda, os salvos em Jesus vão retornar com o Senhor para a terra. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, nós retornaremos com Ele para julgar, nós retornaremos com Ele para pisar nessa terra. Então, primeiro nós seremos arrebatados, e na segunda vinda dele, Ele vai voltar com um grande exército, vai voltar com uma galera da pesada. Olha para 2 ou 3 pessoas e diga assim: é eu e você que vai voltar nesse negócio. Diga aleluia e aplaude a Deus, irmão. Irmão, só pode ser um general quem tem o quê? Boa, quem falou isso? Quem falou? Glória a Deus. Só pode ser general quem tem um. Apocalipse capítulo 19, versículo 14, diz assim: os exércitos do céu o seguiam, e ele vestido de linho fino, branco e puro, montado em cavalos brancos. Então existe uma diferença. Quando ele voltar para arrebatar a igreja, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Na segunda vinda, nós não vamos nos encontrar. Me pergunte por quê, pastor? Porque nós estaremos com ele. Nós voltaremos, querido, com ele. A segunda coisa, querido, diferença entre o arrebatamento e entre a segunda vinda de Cristo. Primeiro, o arrebatamento, ele ocorre antes da tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortar, visto que você guardou minha palavra de exortação. Sabe por que Deus te exorta? Sabe por que Deus levanta um pastor muitas vezes para ferir você? Porque um pastor de verdade, ele muitas vezes precisa ferir a ovelha. Você sabia que tem pastor que quebra a perna de ovelha? Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Você sabia que tem pastor que dá pedrada em ovelha? Quem sabia disso? Levanta a mão. Você acha que Davi matou Golias porque tinha um espírito do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade na pedra? Olha para o teu irmão assim, ó, deixa de besteira.
Davi derrubou Golias porque ele era um exímio atirador de pedras. Pastor de verdade tinha que saber atirar pedra e manejar funda. Me pergunte por quê, pastor? Porque todo pastor de verdade sabe que vai ter uma hora que a ovelhinha vai se debandando do rebanho. Você conhece alguma ovelhinha que vai debandando do rebanho de vez em quando? Aí o pastor ele só fica de olho. Aí ele só fica olhando, e a ovelhinha vai e se afasta. Aí o pastor ele vai lá, pega a funda, pega uma pedra, e ele fala assim: fica tranquilo, ovelhinha, é hoje que você volta. E ele começa a rodar a funda, e ele dispara a pedra na ovelhinha. Diga assim: não acredito, pastor. Mas acredite, sabe por quê? Porque a ovelha que o pastor atira, a pedra que o pastor atira na ovelha não tem ponta, ela tem que ser redondinha, porque ela só machuca, mas não mata. É um aviso: você está se afastando do rebanho, volta. Então Davi, quando ele lança a pedra na testa do gigante, ele não lança uma pedra lisa, ele lança uma pedra com ponta. Então o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação. Visto que você guardou, versículo 10, eu achei que vocês estavam colocando para mim aqui, fiquem atentos aí, tá? Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam. Agora deixa eu te perguntar, que sentido faz a igreja passar pela grande tribulação, se você já está sendo tribulado agora? Agora você vai receber essa palavra: ai Jesus, posso te falar isso aqui? Pastor, o cara está traindo, o cara está adulterando, o cara bate na mulher, o cara fuma maconha, o cara cheira cocaína e está prosperando mais que eu, está arrebentando mais que eu. Fica tranquilo, porque na hora da provação que está vindo sobre o mundo, você vai ser guardado desse momento, e aquele que zombou de você, aquele que duvidou da tua fé, vai ser o que vai passar por essa tribulação. Diga: ai. Olha só, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A diferença entre o arrebatamento e a segunda volta de Cristo. O arrebatamento acontece antes da tribulação. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou, mas para recebermos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não te destinou para a ira, por isso que você tem o tempo que você precisar. Você tem o tempo que você precisar. Então o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Agora a segunda vinda de Cristo, ela acontecerá depois do grande e horrível momento da tribulação, que está lá em Apocalipse capítulo 6. Pastor, o que significa então essa diferença? Terceiro motivo, para você entender a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Terceiro, o arrebatamento é a retirada dos salvos de Jesus da terra, como um ato de libertação. Lembra quando Moisés ele tira o povo de Israel do Egito com mão forte, através da mão forte do Senhor? O arrebatamento, ele é a mesma coisa. O arrebatamento é a retirada daqueles que estão salvos em Jesus, como um ato de libertação, que está no texto que a gente acabou de ler, 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não te destinou, não me destinou para a ira, mas é para que a gente receba a salvação, ou seja, a salvação está disponível, e ela vai acontecer antes da tribulação, antes da grande tribulação. Então esse arrebatamento é um ato de, diga comigo, libertação. E a segunda vinda de Cristo, ela é um ato de julgamento. Então quando Jesus arrebata a igreja, ele está trazendo libertação sobre ela. Quando ele vem na segunda vinda, ele não vem para libertar, ele vem para julgar. Ah, meu Deus! Mateus capítulo 24, verso 40, diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra... Meu Deus, está conseguindo entender? Então, meu irmão, o negócio não vai feder quando Jesus voltar.
O negócio vai feder quando ele voltar para arrebatar a igreja. Se ele arrebatar, irmão, a igreja, e você ficar, prepara o lombo. Prepara o lombo, não vai. Eu quero ver aonde que vai ter dado toda essa sua loucura por dinheiro, toda a sua loucura pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu trabalho, se a tua vida não estiver em ordem. Tem gente que fala para mim assim: não, pastor, eu estou desanimado, sabe o que é? Eu estou com um problema financeiro. Ah, pastor, minha família. Querido, aqui todo mundo sabe que família é prioridade nessa igreja. Aqui nós ensinamos que Deus vem em primeiro lugar, em segundo é a tua família, em terceiro é o teu trabalho, e em quarto, teu ministério. Em primeiro lugar vem Deus, em segundo a tua família, em terceiro o teu trabalho, porque é o teu sustento. Em quarto, a igreja, o ministério que você serve. Só que você veja que Deus é a primazia, Deus é a primícia. E tem pessoas que não vivem como se Deus fosse a primícia, porque o teu trabalho é mais importante, os teus filhos são mais importantes. Tem pessoas que têm os seus filhos e eles endeusaram o filho, endeusaram o marido, endeusaram a esposa, e estão vivendo, querido, competindo com o Senhor. Então, querido, esse arrebatamento, ele é um ato de libertação, porque ele vai poupar os eleitos, ele vai poupar os salvos da ira vindoura, da grande tribulação que vai acometer sobre todo mundo. Agora, pastor, por que muitas vezes a gente vive a vida de qualquer jeito? Por quê? Porque pregadores frios... Posso falar isso aqui? Posso mesmo? Pregadores frios produzem ouvintes ardentes pelo pecado. Quanto mais frio é o pastor que você ouve, você é mais quente para pecar. Então a segunda vinda é um ato de condenação. A Bíblia diz: 2 homens vão estar no campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. A quarta diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Olha o que diz esse texto, irmão poderoso. 1 Coríntios 15, 50. A diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento vai ser instantâneo. Diga comigo, instantâneo. Olhe para mim. E a segunda característica, ele vai ser instantâneo. E a segunda, secreto. Posso dizer uma coisa para você? Não vai ter alarde. Não vai ter. Posso falar uma coisa para você que é casado? Sabe como vai ser? Talvez você que está com a vida toda torta aí, meu amigão, cheio de contatinho no WhatsApp, é Zé, é Fernando, é Juca, e é tudo mulher, é tudo amante. Você vai acordar um belo dia, no meio da madrugada, vai falar: cadê minha esposa? Ela se foi. Porque vai ser instantâneo e secreto. Você vai olhar para o lado, você vai ver avião caindo do céu, você vai falar: o que aconteceu? O piloto estava salvo, foi arrebatado. Você vai ver trem descarrilhando, o que aconteceu? O camarada que guiava o trem era crente, estava salvo, foi arrebatado. Você vai ver tragédia, mortes, anúncios na televisão, e você penosamente chorará amargamente, e você vai entender, um dia você vai lembrar do pastor Cleito, e você vai dizer assim: meu Deus, eu creio que não, irmão, eu creio que você vai se arrebatar também, porque você está sendo avisado. Mas se não tiver com a vida em ordem, você vai lembrar: meu Deus, um dia o pastor pregou sobre aquilo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O arrebatamento vai ser instantâneo, diga instantâneo, e secreto. 1 Coríntios 15, 50. Irmãos, eu os declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o versículo 52. Num momento, diga comigo, num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha aqui para mim agora, todos prestem atenção. Tenta dar uma meia piscada aí, quem consegue? Dá uma meia piscada aí, dá uma meia fechada de olho. Tenta dar. Irmão, a Bíblia é sábia. Você acha que foi colocado isso aqui, um abrir e fechar de olhos, por acaso, pastor Diego? Não. Ele estava dizendo o seguinte: o arrebatamento vai ser instantâneo. E sabe o que eu entendo com um abrir e fechar de olhos? Não vai ter como ser interrompido. Vai ser assim, no estalar de dedos.
num momento, num abrir e fechar, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e você não vai ser arrebatado antes de acontecer uma coisa. Olha o que diz depois da vírgula. A trombeta soará e os mortos... Não, eles não vão ressuscitar. Eles ressuscitarão o quê? E nós seremos... Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista... O arrebatamento, quando Jesus vir, vai tocar. Vai começar a se abrir cova, cemitério da saudade, cemitério das palmeiras. O seu pai, sua mãe, seu avô, todos aqueles que um dia você pranteou, ressuscitarão transformados, e nós, aqueles que estamos salvos, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens e seremos transformados. Aleluia! Diga comigo, arrebatamento. Agora diga assim: a segunda vinda, todo mundo vai ver o meu Cristo voltando. Diga comigo, na primeira vinda, colocaram uma coroa na cabeça dele. Na segunda vinda, ele volta com uma coroa de ouro. Na primeira vinda, castigaram meu Jesus com chicotada nas suas costas, mas na segunda vinda, ele vem montado num cavalo branco. Na primeira vinda, fizeram marcas no seu corpo com um chicote, mas na segunda vinda, ele vai vir com o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, judiaram e humilharam do meu Cristo, mas na segunda vinda, ele vem com um cetro para julgar todas as nações. Meu Deus! Na segunda vinda, todos verão. Meu Deus! Na primeira vinda, humilharam o nosso Cristo. Na segunda vinda, pastora Rose, ele vem exaltado sobre as nações. Oh Jesus, na segunda vinda, todos o verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa daquele dia. Mateus capítulo 24, 29, diz assim o texto: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Colocou para mim aqui, filho, Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, o que é isso? Irmão, o céu existe, o céu é de verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Cada humilhação que nós temos passado, cada perseguição que a igreja de Cristo tem sofrido, as pessoas verão e elas lamentarão, porque tem gente que zomba de Jesus na faculdade, zomba de Jesus no seu trabalho, zomba de Jesus dentro da sua casa, zomba de Jesus no meio da tua família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão: existirá uma recompensa lá no céu. Lá no céu existe uma recompensa, e todos os olhos verão eu e você voltando com Cristo, triunfando em glória. Você conseguiu entender a diferença? Arrebatamento,
segunda vinda de Cristo. Não confunda arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que nós encontraríamos com o Senhor nos ares. Mas antes que a gente encontre Ele nos ares, vai acontecer algumas coisas. Irmão, eu vou te falar uma coisa, nem em escola de teologia talvez você vai aprender o que você está ouvindo aqui essa noite. Talvez você pode estar aqui 5, 10 anos de crente, você vai falar, pastor, quem já ouviu isso aqui numa pregação no culto? Muito difícil. Antes de eu e você nos encontrarmos com Jesus nos ares, vai acontecer alguns eventos. Primeiro evento, aqueles que dormem, ou aqueles que morreram em Cristo e foram fiel a Deus durante a sua vida, eles serão ressuscitados primeiro e terão seus corpos transformados. Antes da igreja ser arrebatada, antes de nós encontrarmos Jesus nos ares, aqueles que morreram com fidelidade, aqueles que morreram em Deus, aqueles que foram fiéis a Deus durante a sua vida, eles ressuscitarão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como eu queria que sua mãe estivesse aqui, pastor. Deixa eu falar uma coisa, irmão, tem gente que você já pranteou, você já teve que enterrar alguém, tem alguém que você ama muito, tem alguém que você zela muito, e essa pessoa um dia foi enterrada. Se ela morreu com Deus, se ela morreu com a vida entregue ao Senhor, ela vai ressuscitar dos mortos com Cristo. Essa é a primeira coisa que ocorre antes de nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Segundo, no mesmo momento, diga comigo, no mesmo momento que os mortos ressuscitarem, os crentes de verdade, eles serão transformados e os seus corpos serão revestidos. Quem aqui já precisou pintar uma parede aqui, irmão, porque a parede estava toda cheia de buraco, toda suja, toda arrebentada? Quem já? Adianta pintar uma parede que está com infiltração? Não. Você precisa passar um revestir. Escute isso. Os mortos vão ressuscitar, e ao mesmo tempo que os mortos ressuscitarem, os crentes de verdade. Posso falar isso aqui? Vai machucar um pouquinho, posso? Não é quem frequenta culto de domingo. Não é quem vem na escola aprender de Bíblia. Não é quem vem no culto da quarta, não é quem é amigo do pastor, não é quem dá o dízimo, não é quem lê a Bíblia, são aqueles que são salvos em Cristo, terão seus corpos revestidos de imortalidade. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, fica tranquilo, todos vão ressuscitar. Diga para ele assim, só que agora presta atenção no seu pastor, diga para ele. Alguns vão ressuscitar para viver eternamente com Deus. Pastor, e quem está no erro? Vai ressuscitar também, para viver eternamente no céu, no Hades, nas profundezas do abismo. Cabe a você decidir na terra como você vai viver a eternidade. Ressuscitar, todo mundo vai. Aí dá para cantar até igual o MC Bin Laden. Tá tranquilo? Tá favorável. Agora nós temos que saber para onde que você vai ressuscitar. Se você vai ressuscitar para reinar em glória, ou se você vai ressuscitar para viver eternamente em desespero eterno. Pastor, eu não consigo segurar minha carne. Posso falar isso aqui? Tem pessoa que diz assim, pastor, eu não consigo segurar minha carne. Quando eu vejo, eu já tomei um copo. Pastor, quando eu vejo, eu já me deitei, eu já tive relação. Pastor, eu não consigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Posso falar isso aqui? Quero aproveitar que está gravando, você que está me ouvindo na internet. Pastor, o senhor é a favor do divórcio? Nunca. Agora, salvo algumas exceções. Pastor, o cara está espancando a mulher, está batendo nela. Separa, meu filho, isso é uma forma de adultério.
Agora, pastor, sabe o que é? Nós estamos tendo muita briga, eu estou infeliz. Aguenta. Sabe qual que é a maior mentira do diabo que ele quer falar para você? Posso falar isso aqui? É que Deus não te criou para ser infeliz. Eu te provo que você merece ser infeliz. Deus te obrigou a casar com quem você está? A escolha foi dele ou foi sua? Pastor, Deus não quer que eu seja infeliz, vou separar. Deus quer que você seja infeliz sim, porque se você casou com 20, 30 anos, você vai ter que aguentar esse traste aí, mais ou menos 50 anos. É melhor ser infeliz durante 50 do que viver a eternidade por causa do seu pecado no Hades. Pastor, as coisas não estão bem, estou triste. Pastor, meu casamento está uma meleca. Aguenta essa meleca aí, meu filho. É melhor você viver infeliz 50 anos, 60 anos do que sofrer a eternidade. Pastor, eu não consigo segurar minha carne. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, se o teu olho direito faz pecar, arranca ele, porque é melhor entrar sem um olho no céu do que ir com eles dois para o inferno. Existe uma presença aqui. E isso não é o pastor que produz, é a palavra que atrai. 1 Coríntios 15, 51. Olha o que vai acontecer antes de nós nos encontrarmos com Jesus nos ares. 1 Coríntios 15, 51. Isso, meninos, muito bom, vocês estão de parabéns, viu? Eis que eu lhes digo um mistério. O mistério dos tempos é revelado para a igreja. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Não vamos encontrar o Senhor nos ares sem antes termos os nossos corpos transformados. Isso é o arrebatamento. Agora que a gente já teve os nossos corpos transformados, diga comigo, aí sim nos encontraremos com Ele. Aí você vai poder cantar aquela música que todo mundo ama, né? Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, porque você vai ter sido transformado e você vai olhar para trás e você vai dizer, valeu a pena deixar muitas vezes meu marido lá assistindo Faustão para poder ir buscar no culto, valeu a pena chorar pelos meus filhos, valeu a pena cada dízimo, valeu a pena cada oferta, valeu a pena cada vez que eu fui para o culto sangrando o coração, valeu a pena quando me insultaram, quando me perseguiram, valeu a pena quando eu paguei cada preço que eu paguei, porque hoje eu estou na sua presença. E Ele vai te dizer, bem-vindo, benditos do meu Pai, entrem para o descanso eterno, entrem para o gozo eterno, porque Ele diz em Apocalipse que ao vencedor Ele dará que se assente no trono, aquele que vencer comerá do fruto e ele terá a vida eterna. Ai, meu Deus! Tessalonicenses 4,17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntos com Ele nas nuvens. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, eu não queria estar no lugar de alguém aqui que está com a vida mais ou menos, irmão, porque eu ia estar com medo de ouvir o que eu estou ouvindo aqui. Pastor, eu estou com medo. Você tem que ter mesmo. Você tem que ter temor, você tem que ter medo mesmo. Pastor, minha vida está mais ou menos. Essa palavra é para você. Deus está te tirando hoje do pé do inferno, porque se Ele volta para você, irmão, aonde você vai passar a eternidade? Meu Deus! Pastor, eu estou com medo. É para ter medo mesmo, não é de mim, é da palavra. Pastor, o que eu preciso fazer? Coloca a casa em ordem hoje o mais rápido possível.
Pastor, mas quando eu vejo, eu já pequei, eu já fiz. Irmão, você precisa lutar, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a ler a Bíblia, você precisa voltar a andar no meio de pessoas que queiram morar no céu. Pastor, mas o meu desejo de morar no céu passou. É claro, as pessoas que você está andando só te querem trazer para a terra. Você precisa dar uma voltinha lá no Salmo 51, versículo 10, Davi, depois de pecar, pastor Diego, ele adulterou com Batseba e depois mandou o marido dela para frente da batalha para matar aquele camarada, e ele diz no versículo 10 do capítulo 51, Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus. Agora a pergunta que não quer calar, a pergunta da noite: pastor, eu fui arrebatado, e agora? E agora? Aperta o cinto na cadeira aí, meu irmão, e vem comigo nessa, que você agora, eu vou falar igual Feliciano, se não der glória a Deus, está com defeito de fabricação. Pastor, eu fui arrebatado, e agora? Tem muitas pessoas que têm dúvida quanto a esse assunto. Depois que a gente for arrebatado, o que vai acontecer, pastor? Aonde que a gente vai ficar? A gente vai conhecer as pessoas que a gente conviveu na terra? Ah, irmão, essa parte aqui é muito boa. Tem muitas perguntas a respeito disso, e as pessoas viram e mexem me faz. Pastor, aonde que a gente vai ficar depois de arrebatado? Diga aí comigo. Um lugar top de linha. Abre para mim aí, filho, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Como eu amo pregar isso, irmão, eu nasci para isso. Eu estou realizado aqui em cima desse altar hoje, pregando para você, irmão. Se Jesus me levasse agora, eu voltaria jubilando e alegre, porque eu estou podendo pregar o que eu estou te pregando, irmão. Pastor, o que vai acontecer depois que eu for arrebatado? João, capítulo 14, versículo 2. Coloca aí para mim, filho, em nome de Jesus. Olha o que vai dizer esse texto. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vou preparar, e se eu for preparar o lugar, eu voltarei e os levarei, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Pastor, eu fui arrebatado, para onde que eu vou, irmão? O céu é a sua origem. O céu é a sua origem. O céu não é o seu destino. Já diria o apóstolo Luiz Hermínio, o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você vai voltar para o lugar da onde nunca devia ter saído, aleluia. É para lá que você vai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Sabe por que ele teve que ressuscitar e ser ascendido aos céus? Porque ele foi trabalhar. Diga, Jesus está trabalhando até agora. Ele está preparando cada cômodo, Ele está preparando cada cômodo. Eu estou falando cômodo aqui num sentido de conjectura, meu irmão. Ele está preparando o lençol da tua cama. Ele está preparando, querido, o abajur que vai estar no teu quarto. Ele está preparando a morada no céu, para que quando Ele voltar para te arrebatar, Ele vai dizer assim, ó, vem cá meu filho, deu trabalho, mas eu preparei tudo para você. Eu preparei tudo para você, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou dizer uma coisa para você, porque você venceu, porque você permaneceu firme, porque você aguentou permanecer firme no meio desse mundo cruel e depravado, vem ficar comigo aqui para a eternidade. Ah, Jesus. Pastor, para onde que nós vamos depois do arrebatamento? Olha aí para 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim, para o céu. Aí, querido, nunca vai fazer tanto sentido aquela música que diz: é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Cante isso. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Pastor, e quando a gente for arrebatado, nós vamos conhecer uns aos outros? Vamos.
1 Coríntios 13:12. E agora, pois, havemos apenas um reflexo obscuro, como quem olha para um espelho. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Pastor, nós vamos conhecer uns aos outros? Diga, sim. Por isso eu posso te dizer uma coisa? Coloca a tua vida em ordem urgentemente. Me pergunte, por que, pastor? Posso falar isso aqui? Pastor, eu vim brigado da igreja que eu era com o pastor de lá. Por isso que aqui a gente ensina, querido, vai lá, pede a bênção. Pastor, ele não me deu a bênção. Não dá a bênção é outra coisa. Você ir lá e agradecer, ser grato e liberar perdão é sua obrigação. Porque eu fico imaginando, posso falar isso aqui? Como que nós vamos chegar no céu, filho? E você vai olhar aquela pessoa, porque o céu é lugar de perfeição, ou não? Aí você vai olhar aquele camarada e fala, quando for na hora de comer com Cristo, eu vou sentar lá do outro lado da mesa. A gente ri, irmão, mas é sério. Sabe aquela pessoa? O pastor me feriu, me abusou, me traiu, me enganou. Não vai ter ala VIP no céu. Tem pessoas que cultuam na mesma igreja, com reservas com o irmão. Tem pessoas que estão aqui hoje, que o seu coração não consegue perdoar uma pessoa lá de trás. Pastor, eu não consigo perdoar. Então o céu não vai ser lugar para você. Por quê? Não vai ter como você estar lá com reserva. Você vai reconhecer exatamente cada pessoa que você conhece hoje. Pastor, me prova, te provo. Em Mateus 17, Moisés aparece. E Elias também, sim ou não? Moisés tinha morrido, sim ou não? E Elias, o que aconteceu com Elias? Ele foi? Ele foi? Só que eles aparecem e eles continuam sendo quem? Moisés e Elias. E inclusive quando ele aparece para Jesus no monte, o que Pedro fala? Jesus, você está maluco? É Moisés, é Elias, é Jesus. Vamos fazer tenda aqui, vamos chapar todo mundo no monte, não vamos nem descer mais. Ou seja, eles reconheceram quem era Moisés e quem era Elias. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você vai reconhecer lá na eternidade também. Posso falar uma coisa para você? Ai meu Deus, posso falar isso aqui, pastor? Pastor, já fui casado. Se Jesus salvar o teu ex-marido, você vai encontrar ele lá. Posso te falar uma coisa? Por isso, zera tudo agora enquanto é tempo. Por isso que não tem como, irmão, ter espaço no céu para um coração comprometido. Você consegue imaginar isso, irmão? Não. Deixa fulano ficar perto de Jesus lá. Irmão, eu vou ser aquele crente chato. Vocês reclamam com Jesus se vocês quiserem. Nós estiver lá no céu, eu vou querer estar perto de Jesus o dia inteiro. O tempo todo, toda hora. Eu vou querer estar lá. Vou falar, João, você já ficou um tempo bom já, agora é minha vez. Aí vai ter alguém olhando lá e fala, não, deixa o pastor Cleito sair. Quando o pastor Cleito sair eu vou, porque eu não quero estar me misturando com a gentalha. Os discípulos reconheceram, eles reconhecem o Senhor depois de haver ressuscitado. Depois que Jesus ressuscitou, aonde que ele apareceu? Os discípulos. O que ele diz? Pai, seja com... E eles reconhecem. Quem lembra quando Davi, eu acabei de falar dele, pecou com Batseba, eles tiveram o quê? Um filho. O que aconteceu? Deus castigou ele, sim ou não? Segundo Samuel 12:23, quando a criança de Davi morreu, ele declarou, eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Davi disse que iria até seu filho, mas para ele ir até o filho, ele precisava conhecer o filho, certo? Ninguém vai até alguém que não conhece. E para você, querido, ir, no original, sabe o que está dizendo ir? É ir até, diga comigo, ir até.
Para você ir até alguém, você precisa saber onde você está indo, sim ou não? Você lembra lá em Lucas 16, quando fala do rico, Abraão e Lázaro? Depois que esses três morrem, eles se reconhecem? O que o rico fala para Lázaro? Lázaro, molha, olha aqui. Irmão, se eu fosse você, hoje, eu consertava a tua vida. E isso é sério. Olha para mim, presta toda atenção agora. O rico morreu, não tinha obras e não foi salvo. Não que as obras salvassem, mas aquele que é salvo tem obras. Ele olha para o céu e diz para Lázaro: Lázaro, pede para Abraão molhar o dedo e pingar uma gota de água na minha boca, porque eu não aguento o calor daqui. Ele diz assim: aqueles que estão aqui em cima não têm parte com os que estão embaixo. Agora eu te pergunto, será que você não vai reconhecer? Agora a grande questão para a gente encerrar aqui, querido, para participar da ceia. Pastor, Deus me livre, depois dessa pregação aí, eu vou para o inferno. Olha para o teu irmão e diga assim: vai não. Vai não. Diga para ele assim, ó: só vai se quiser. Para a gente encerrar, pastor, quem vai ser arrebatado? Primeiro, aquele que crê em Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Primeiro passo, posso falar? Não é ser meu amigo, não é ser dizimista, não é frequentar culto, mas é crer em Jesus. Essa igreja aqui é simplesmente, querido, um trampolim para te jogar na graça. Nós estamos aqui só para te empurrar. Vai para Jesus, mas a gente não salva ninguém. Diga comigo: a igreja não salva. Pode ser mais alto, mais forte, com graça. Diga: a igreja não salva. Mas é lugar daqueles que são salvos. É igual você que é casado. Você é casado? Diga amém. Você vai frequentar qualquer tipo de lugar? Não, porque quem é casado deve se colocar no seu. A igreja salva? Não, mas aquele que é salvo tem que se colocar no seu. Pastor, eu encerro aqui. Eu ainda queria falar depois a ressurreição dos mortos, irmão. Existem dois tipos de ressurreição. Pastor, quem vai ser arrebatado? Abre aí para mim, filho, Mateus 24:4. Nós vamos ler aí alguns versículos. Mateus 24:4. E eu encerro aqui. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: cuidado. Diga comigo: cuidado. Ninguém os engane. Vamos lá, versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso não é o fim, mas é o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Posso te falar uma coisa? Não estamos no fim, mas estamos no começo das... Você não pode dizer que você está feliz no Facebook. Vou falar para você: mas por que você está feliz? Mas por que você vota no Bolsonaro?
Mas por que você vota no PT? Mas por que você gosta de azul? Por que menina tem que usar azul? Menina usa o que quer, homem usa o que quer. Vão te odiar, vão odiar uns aos outros. Trairão uns aos outros. E agora essa parte aqui, ai Jesus, 11. E numerosos, diga comigo, numerosos. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos... Posso falar isso aqui? Para você que está me assistindo aí, escute isso. Você que é pastor, não sofra por causa de ovelhas que saem da tua igreja. Porque o que tira a ovelha da igreja não é palavra dura de pastor, mas é o aumento da iniquidade. Por isso que o amor se esfria. E tem muita gente que quer usar o pastor como muleta porque não tem vergonha na cara. É um pecador assíduo, ama o pecado e aborrece o juízo de Deus. Eu quero dizer para você aqui, irmão, olha o que diz: mas por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Você está fraco, você está frio, não é porque o pastor não te liga, não te visita, porque alguém na igreja não te dá atenção. É porque você ama o pecado. Mas eu tenho uma palavra para você que está aqui querendo buscar Deus. Versículo 13. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações. E então virá o fim.